apresentação. E é isso. Bom, pessoal, então a gente começa mais uma reunião do nosso grupo de pesquisa, do Interveps, e a gente vai falar sobre a questão da saúde mental e como o Estado pode intervir nessa demanda. De pronto, eu passo a palavra para Flaviane, e eu peço que ela me ensine também a falar o sobrenome dela. Bom, Flaviane, a palavra é toda tua e a gente vai ter a honra de ouvir você e o nosso grupo de expositores hoje. Pessoal, muito boa tarde, Marco, obrigada pelo convite, né, de fazer parte aí esse semestre enquanto monitora, né, do Interveps. Foi um convite que eu aceitei com muita honra, muito orgulho, achei fantástico realmente. Em relação ao que o Marco comentou, eu dou aula, pessoal, às 20 horas. Então, como a gente pretende que as discussões sejam bem profícuas, né, esta noite, então eu pedi se a gente podia adiantar um pouquinho esse início da nossa fala, né, para que conseguisse realmente aí até às 20 horas eu conseguir sair e tal, independente das nossas discussões, né? Vocês podem continuar, mas eu até às 8 horas preciso realmente me retirar por conta desses compromissos. Brinquei com o Marco hoje à tarde, não sei por que eu não consegui trocar com professor nenhum, sexta-feira, as 2 últimas aulas, né? Ninguém quis me render, né? Então, enfim, aí por este motivo, então, que por uma solicitação minha, né, que o professor Bernardi e o professor Marco anteciparam aí um pouquinho o nosso encontro de hoje. Bem, o desafio que nos foi colocado, né, foi falar sobre a questão da saúde mental e como o Estado pode intervir nessa demanda, e a obra que a gente continua trabalhando é a série, né, sob pressão da TV Globo. Nós estamos aqui no nosso grupo enquanto expositores, a Ana Clara, a Juliana e o Marcos, que foram pessoas muito especiais neste caminho aí, que contribuíram muito, que nós tivemos trocas bem importantes e discussões relevantes, e especialmente na nossa discussão, vocês vão ver adiante, de como selecionar uma fala, de como selecionar um grupo que nós vamos colocar aqui pela sua vulnerabilidade e conseguir encaixar em uma apresentação de 1 hora, como selecionar tudo isso. Então, foi um debate muito intenso, até nós escolhermos, né, e pesquisa é isso, a gente tem que limitar, a gente tem que ter foco, né, então, de chegar nos três grupos que nós vamos trabalhar hoje. Bem, por que não está passando o slide? Agora foi. Nós temos aqui alguns apontamentos, então eu vou fazer alguns apontamentos iniciais sobre a saúde mental e já peço licença aos meus colegas de mestrado, porque eles vão falar assim, de novo isso, Flaviane, que tem algumas falas que os meus colegas aqui já estão, né, bem habituados, assim, né, e que eu vou trazer novamente, porque o grupo aqui do Interveps, né, é um grupo bem mais amplo. Então, quando a gente fala sobre saúde mental, muitas vezes o que nos vem à mente é aqui, esta campanha, né? Talvez essa campanha do Setembro Amarelo seja a mais divulgada, a mais conhecida em relação à saúde mental. Então, o Setembro Amarelo, ele tem uma especificidade, né, dentro da saúde mental, que é bem mais ampla. O Setembro Amarelo, ele pega da saúde mental uma parte importantíssima, mas uma pequena parte dessa saúde mental que está relacionado ao suicídio. Então, nós temos um mês todo voltado para ações de prevenção, de combate, de entendimento em relação ao suicídio.
Mas não é só do Setembro Amarelo aí que esta saúde mental, né, tem as suas campanhas. Nós temos esse outro lacinho aqui, que é um lacinho verde. Este lacinho verde, ele está também relacionado à saúde mental e ao dia 10 de outubro, que é o Dia Internacional da Saúde Mental. Então, nós temos uma grande campanha no mês de outubro que mobiliza a Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, que é voltado às ações especificamente da saúde mental. E em 2020, justamente por conta da pandemia, a meta lançada pela OMS e pela OPAS em 10 de outubro foi justamente aumentar os investimentos em saúde mental de uma forma global, porque a saúde mental ela ainda é cheia de tabus, cheia de melindres e que efetivamente falta um investimento a nível global, né, por conta aí dos diversos estados, né, nesta questão aqui da saúde mental. A OMS aponta que, em termos de saúde, a saúde mental é a área mais negligenciada em todas as políticas públicas de saúde. Então, de tudo que pode ser ruim, defasado, né, em termos de saúde, a saúde mental é o extremo dessa defasagem, desta falta de cuidado e de investimentos. Então, a saúde mental ainda tem muito aquela questão, né, de a depressão, né, é falta de louça para lavar, é falta de quintal para carpir, é falta de amor, falta de Deus na vida, né? Então, todos esses tabus, tudo isso ainda muito presentes, infelizmente, são questões que devem ser aí trabalhadas e devem ser focos desses investimentos e deste foco na saúde mental. Por fim, dos nossos lacinhos aqui, também em relação à saúde mental, nós temos esse lacinho branco que remete ao mês de janeiro, é o Janeiro Branco. Então, o mês de janeiro, ele é um mês todo voltado também para estas ações de saúde mental, e justamente porque em janeiro as pessoas revisitam a sua própria vida, fazem promessas de ano novo, fazem, né? Tem toda uma mobilização sua de sentimentos, de emoções, e que então é efetivamente um mês propício para que essas ações em saúde mental sejam efetivadas. Então, a ideia do Janeiro Branco é instaurar uma cultura em saúde mental, de que a humanidade não pode ser plenamente saudável se não há uma atenção específica à saúde mental. No entanto, nós vemos poucas ações em janeiro. Nós não vemos muito mais ações lá em setembro, outdoor, campanhas nas faculdades e tal, e o janeiro acaba, né, passando ali, batido em branco efetivamente, né, e que não é a ideia. Enquanto que ali o mês de outubro, né, o nosso lacinho verde, tem algumas ações, por exemplo, do Sistema S, que são bastante fortes. Então, o SESI, o SENAI, o SENAC, que tem esta atenção aqui para o Dia Internacional da Saúde Mental. Bem, dito isso, nós temos aqui esse relatório, né, da Organização Mundial da Saúde de 2021, que justamente vai destacar esse déficit global dos investimentos em saúde mental. E, ao contrário do que nós imaginamos, né, nós temos aí uma pecha social, né, do brasileiro como um povo muito animado, um povo muito feliz, um povo muito sorridente, muito brincalhão, né, e que esconde atrás disso o país da América Latina mais depressivo, com o maior número de casos de depressão.
Então, hoje, né, existe um grande número de afastamentos, né, por incapacidade relacionadas à depressão, então, afastamentos do trabalho relacionados à depressão, mas que ainda nós temos um grande problema com a própria perícia do INSS, no sentido de identificar e de fazer este afastamento por saúde mental, justamente por aqueles tabus e aquelas questões que nós falamos ainda há pouco. Em 2020, então, foi lançado esta campanha, né, aliás, foi em 2017, foi lançada toda essa campanha voltada para a saúde mental da Organização Mundial de Saúde. Em 2021, sai um relatório da OMS, destacando esse déficit global e ampliando estas metas para o ano de 2030. Porque efetivamente essas ações de promoção, de prevenção e de fortalecimento dos sistemas de informação não chegou nem perto de ser alcançado pelo que a OMS pretendia. E a única meta atingida em 2020 foi uma redução na taxa de suicídios em 10%, e que mesmo assim apenas 35 países disseram ter uma estratégia, uma política ou um plano de prevenção autônomo realmente para isso. Marcela, acho que teu microfone está aberto. Obrigada. Bem, então, dentro desta perspectiva aí global, né, nesse apontamento, especialmente de uma falha mundial em fornecer às pessoas os serviços de saúde mental de que elas necessitam, né, e esta peculiaridade da pandemia que falávamos um pouco antes, né, de começar a reunião, aí já discutimos sobre isso, né, a pandemia, então, se teve algo bom, entre aspas, foi trazer, escancarar esta questão da saúde mental e da importância desses serviços em saúde mental que possam dar conta, né, desta demanda. E aí, que dentro das discussões com o grupo, né, nós partimos deste aspecto, né, até para fazer um link com a apresentação anterior também, né, então, de como a pandemia afetou a saúde mental de certos grupos de pessoas vulneráveis, considerando-se aspectos econômicos e sociais. Então, já adianto para vocês que, longe de abarcar tudo que gostaríamos, né, todos os grupos, então nós estamos debatendo, mas e essas pessoas, e estes outros grupos, não, vamos manter um foco, e aí, então, nós dividimos a apresentação dentro destes grupos aqui, em crianças e adolescentes, as mulheres e as pessoas idosas. Dito isso, eu vou passar a palavra, então, para a Ana, que vai trabalhar essa parte, então, das crianças e dos adolescentes. Boa tarde a todos. Fiquei responsável, então, para falar sobre essa primeira etapa da vida, né, das crianças e dos adolescentes. E, assim, nós verificamos que a pandemia trouxe à tona muita vulnerabilidade, mostrou quanto esse público e tantos outros estavam sujeitos a vários tipos de violência, como a gente vem tratado em tantas reuniões já, né? E sobre as crianças e os adolescentes, houve um estudo do Instituto Gallup da Fundação das Nações Unidas pela Infância, que é a UNICEF, onde foi observado que 22% dos jovens e adolescentes brasileiros de 15 a 24 anos se sentem deprimidos ou têm pouco interesse em fazer as coisas. Lá, nesse estudo, a Gabriela Goulart Moura, que é oficial do UNICEF no Brasil, ela afirmou assim, que as crianças e os adolescentes viram que sua renda familiar fora diminuída e que até mesmo sentiram essa insegurança alimentar e o luto de perder alguém próximo. Passaram, então, a ter dificuldade em planejar o futuro. E de que maneira esse planejamento do futuro, essa ausência de vontade, essa falta de planejamento do futuro,
prejudicou a parte econômica, já adiantando um pouquinho. Se você não planeja o futuro, não tem uma perspectiva de vida, você não pensa no seu amanhã. Se você não pensa no seu amanhã, no que ele pode oferecer, você também não quer trabalhar para isso, para que você tenha uma vida melhor, para que você tenha uma condição de vida melhor. Por quê? Se você está tentando viver o seu hoje para manter vivo, que é o pensamento de muitos desses adolescentes, você não tem por que pensar no amanhã, que você não sabe o que te espera. E isso evitou com que eles tenham interesse nos estudos, interesse em ter uma carreira, um emprego, e isso diminui a arrecadação da Seguridade Social, por exemplo. Então, se diminui essa arrecadação financeira, lá na frente a gente não tem como custear os aposentados de hoje e de amanhã, como também não tem como receber dinheiro para a saúde, como receber dinheiro para a educação. Isso é cortado de uma forma brusca com esses adolescentes e jovens de hoje. E, segundo esse estudo ainda, a ruptura com a rotina, educação e recreação, além da preocupação com essa renda familiar e a saúde, deixou os jovens com medo, irritados e preocupados com seu futuro. E apenas 2% dos orçamentos governamentais no mundo foram direcionados para a saúde mental. Então, a gente verifica que é um valor expressamente pequeno. Isso causa salta aos olhos que não há um cuidado. Se a gente não trata da nossa saúde mental, toda a nossa saúde corporal também sofre. E se a nossa saúde corporal sofre, a gente tem um boom ainda maior no nosso âmbito econômico, porque daí o número de pessoas que vão precisar de auxílio doença e etc. é muito grande. Então o Estado ele tem que custear isso e o Estado não previne com ações como a Flaviana trouxe sobre o Janeiro Branco e etc. Pode passar, por favor. Então, ao passo que a gente tem que trazer também à tona essa diferença entre os adolescentes e as crianças. Então, na infância, na primeira infância, esse aumento de contato com os pais até trouxe um pouco mais de benefício para as crianças. Perdão, gente, houve uma ligação aqui no meu telefone. Então, trouxe esse contato maior dessas crianças com os seus pais. Isso gerou até um benefício, né? Porque na pandemia, através dessa atenção, com escutativa e tal, as crianças tiveram mais contato com os pais que trabalhavam muito fora, que não davam tanto esse respaldo para eles. A gente também tem pontos negativos que nós vamos tratar isso já já. Mas os adolescentes, eles se mostraram extremamente incomodados, porque a adolescência, a gente compreende uma fase de desenvolvimento externo, de contato, onde a gente desenvolve, né, onde a gente busca novas referências, contatos com os nossos pares, estabelece aí novas relações de amizade, de inspiração, e também desenvolve responsabilidades escolares e profissionais. E quando houve essa ruptura, o adolescente ficou em choque, ele ficou assim, sem ter o que fazer. E dentro de casa, ele também perdeu a sua intimidade, porque com os pais ali o tempo todo, tentando às vezes forçar um contato que já não tinha, e causando às vezes, surpreendendo mesmo até casos de violência, etc. Então, o suicídio dos jovens no período da pandemia se agravou muito. Pode passar, por favor. Porque agora a gente vê assim que... só vai mais um para frente, por favor, porque eu acho que a gente tem uns dados ali de suicídio. Só para eu dar uma olhada. Não trouxe. Pode voltar mesmo. Mas ainda sobre essa questão do suicídio, os jovens, a maior taxa de suicídios que a gente verificou foi entre justamente dessa faixa etária dos 11 aos 24 anos. Cerca de 2.500 pessoas, 500 jovens, se suicidaram durante o ano de 2021. Então, é um número de 2020 e 2021, um número expressivo. A gente observa que esse cuidado não foi sequer demonstrado pelo governo, né? E já passando aí para a questão das escolas, como o fechamento delas pôde interferir nessa vulnerabilidade, principalmente do público de baixa renda. Então, ali, teve um estudo também ali, envolvendo a Unicef e tudo mais, sobre como isso afetou. Então, ali a gente tem, esse estudo trouxe alguns pontos que eu trouxe brevemente para vocês. Então, essa aprendizagem interrompida, aconteceu o quê? Esses estudantes menos privilegiados
tiveram essa tendência a ter menos oportunidades educacionais além da escola. Então, os jovens e crianças que têm uma condição financeira um pouco melhor, por mais que tenham sofrido violências também importantes durante esse período, na sua questão de escolaridade, não ficaram tão sem respaldo quanto os de baixa renda. Porque tem acesso à internet, tem condição de receber os materiais de uma forma muito mais criativa, proporcionada pelas escolas particulares, do que as escolas públicas têm a oferecer. Então, nós temos também o caso da malnutrição, que a gente entra ali daquela situação do medo de ficar sem um alimento, dessa insegurança alimentar. A confusão e o estresse para os professores também, porque nessa incerteza das suas obrigações e de que maneira eles têm que manter o contato com seus alunos, ficam ali como que o Estado vai proporcionar para eles uma criatividade, uma forma de cuidado, e tudo tem que partir de dentro deles. O Estado acabou se eximindo nesse momento, né? Foi um, como a gente pode dizer, foi um breu mesmo, né? Um momento negro ali nessa educação, onde o Brasil regrediu muito por essa ausência de sustentar, essa ausência de respaldo, né? E ali, com os pais, com o nível educacional e recursos limitados, como que essas crianças vão, às vezes, fazer as suas atividades sem ter um professor ali perto para poder tirar alguma dúvida? Às vezes, muitos professores tiveram que mandar determinado conteúdo só via impressa ou via WhatsApp, não tinha ali uma aula ao vivo que essas crianças tirassem dúvidas, e os pais, de origem simples, como que vai ensinar essas crianças, como que vai trazer, também levando em consideração que a faixa etária desses pais às vezes é muito distante dessas crianças e desses adolescentes, ou já tem tantos outros filhos que não tem condição de lidar ali com essa informação que a escola passava. Então, deixava ainda mais desestruturado esse ensino. E a sobrecarga nos portais de educação remota. Então, quando houve essa migração para internet, para via online, os professores nas escolas e as escolas tiveram que se sustentar através de algum método de educação remota, seja o Zoom, seja qualquer outra plataforma. E isso se tornou sobrecarregado. Então, imagine uma sala de 40, 50 alunos, onde o professor tem que passar o conteúdo, aqueles alunos e aquelas aulas sendo invadidas, sendo uma brincadeira, aquela aula travando. Então, isso foi um recurso extremamente complicado e difícil de se lidar, o que prejudicou ainda mais a educação deles. Nesse período, muitos jovens e crianças acabaram perdendo mesmo seus anos de estudos, né? São 3 anos que tiveram essa dificuldade para essa migração para uma nova plataforma, para esse respaldo na educação, né? Pode passar, por favor. Continuando aqui, ainda tratando sobre essas lacunas, né? Tanto no ensino e também de como houve o cuidado dessas crianças. Então, eles tinham ali as aulas, tal, e quando esses pais saíam de casa, quem tomava conta dessas crianças? Muitas vezes algum vizinho ou até mesmo alguma pessoa de idade que morava dentro desse ambiente, que também não tinha as condições plenas de cuidar e respaldar essas crianças, porque alguns pais realmente precisavam sair para fazer algum tipo de trabalho para manter essa situação financeira um pouco mais segura ali dentro de casa, porque você tem que manter aquele ambiente, trazer uma alimentação, e os que não tinham como ficar realmente dentro de casa precisavam sair, e essas crianças ficavam de que maneira sendo cuidadas? E nesse momento eu trago assim que em muitas cidades, principalmente no interior, não houve uma fiscalização no sentido de uma fiscalização prévia, no sentido de prevenir violências, de prevenir os cuidados, tanto das assistências sociais, como também dos conselhos tutelares. Então, poucos conselhos tutelares, a gente viu eles fiscalizando, ou as entidades do terceiro setor, foram poucas que fiscalizaram esses cuidados e tiveram esse contato com as crianças e adolescentes para que não houvesse uma violência mais agravada, né? A gente sempre vê que essas entidades cuidando de algo que já aconteceu, falando de uma violência, atendendo um caso onde já se aconteceu o problema, né? E também há o quê? Houve um alto custo econômico nessas famílias. Então, os pais precisavam cuidar dos seus filhos em contrapartida daquela situação anterior e faltavam ao trabalho.
Então não tinha nenhuma pessoa de confiança com quem deixar, não tinha como ir para esse trabalho, principalmente as pessoas da área da saúde, médicos, enfermeiros, tinham medo de deixar as suas casas porque tinham essas pessoas em situação de vulnerabilidade lá dentro e faltavam ao trabalho. Isso prejudicava também a renda familiar deles, né? E também nesse caso aí, houve um pós-pandemia, né, quando essa migração voltando também para as escolas, voltando aí para esse híbrido, né, para esse sistema híbrido, houve um aumento da taxa de abandono escolar, tanto pelo desinteresse como pelo impacto econômico dessas famílias, né? Então, muitas famílias não tinham condição de levar essas crianças, não tinham condição de fazer essas crianças voltar para a escola, mas também o próprio desinteresse dos jovens, dessas crianças que perdiam a rotina, perdiam o horário correto de dormir, o horário de se alimentar, o horário de estudo. Então, eles iam para a escola, às vezes voltavam ao estudo na parte da manhã, tinham sono, faltava, não tinha alguém que fiscalizava a saída deles dentro da própria família, ou na parte da tarde, não tinha por que voltar para a escola, porque aí a gente entra naquela questão da falta de perspectiva de futuro, né? E o que a gente vê, ó? Pode apontar, por favor. Que dentro disso, né, tanto nessa ausência de voltar à escola, quanto até mesmo uma vergonha, um pouco de medo de voltar a essa rotina, por esse vírus, por informações não tão corretas. Então, houve uma maior exposição à violência e à exploração dentro dessas casas, né? Então, com essas escolas fechadas, houve um aumento na ocorrência de casamento prematuro. Então, jovens ali de 15, 14, 16 anos acabando fugindo de suas casas ou então se juntando com alguma pessoa, um parceiro, para tentar ficar ali com essas pessoas, porque não tem um estudo sobre educação sexual, por exemplo. Houve um recrutamento dessas crianças por milícias, também a exploração sexual das meninas e mulheres jovens, gravidez na adolescência, no trabalho infantil. Qual o número que a gente viu durante a pandemia de nascimentos, né? Então, assim, nos anos de 2020 e 2021, como o número de nascimentos foi expressivo, principalmente na baixa renda, porque a gente fica ali dentro de casa, não tem informação, não tem o que fazer, ocorre essa exploração de diversas formas para poder trazer dinheiro para essa família, para poder se alimentar, garantir um mínimo na sua vida, né? O isolamento e a perda do contato social trouxe esse enrijecimento das relações, esse medo de você também voltar e se expressar de uma forma diferente para o mundo lá fora, que você não sabe como vai reagir. Então, os desafios para mensurar e validar a aprendizagem foram também muito prejudicados. Por quê? Nessa preocupação, houve uma preocupação com essa justiça nas avaliações, principalmente em razão ao acesso variável à educação. Então, a gente verifica que o quê? Quando há uma avaliação desse conhecimento nas escolas, como que você faz uma prova e o aluno de baixa renda ali vai responder, como que você avalia se ele realmente aprendeu aquele conteúdo, se ele não está utilizando algum meio para passar a resposta só para poder finalizar aquilo. Dentro das faculdades também, os jovens que estão entrando ali não tinham uma condição de pesquisa, de estudo maior. E na questão do vestibular, né, essa interrupção das avaliações dos vestibulares gerou um estresse muito grande para os estudantes que vinham se preparando ou que estavam finalizando o colegial e não tinham uma ideia de como seria esse futuro, como seria essa avaliação. E esses familiares também pensando como cuidar desses jovens que estão esperando um resultado, que estão ali prestes a fazer um concurso, prestes a fazer esse vestibular para entrar numa vida futura. Então, isso bloqueou, que trouxe uma incerteza, uma insegurança muito grande, né? E que isso acarretou o quê? O abandono dos estudos. Então, eu vou procurar um trabalho onde eu posso, talvez, garantir o mínimo existencial para minha família, porque o estudo eu realmente não tenho certeza se vou conseguir continuar. Pode passar, por favor. Então, dentro de todos esses problemas, o que a gente pode observar dentro dessas crianças e adolescentes como sintomas de um possível transtorno mental, de uma insegurança? Os estudos trouxeram que o quê? Os principais sintomas que puderam ser observados foram quais? Ansiedade, dificuldade de interação com os colegas e habilidades sociais, agora voltando para essas escolas, para a pandemia. Então, a gente vê o quê? Ou jovens e crianças muito introspectivos,
ou extremamente agitados, com déficit de atenção, não conseguindo lidar ali com essa volta, não consegue prestar atenção nos professores, briga com os amiguinhos, esse egocentrismo exacerbado. Por quê? Justamente para manter a sua segurança, né? Eles não sabem expressar e diferenciar isso. É o que causa essa ansiedade também. Uma desmotivação, porque a gente não tem perspectiva de futuro, menor rendimento escolar, dificuldade de memória e atenção, transtornos alimentares, fixação em ideias negativas, são todos sintomas que a gente pode observar que foram desenvolvidos no decorrer da pandemia e também que foram aumentados. Eles às vezes já até existiam ali, porque toda a nossa sociedade hoje traz essas questões, já vinha trazendo isso, mas que foram prejudicados ainda mais, foram observados com maior intensidade. Pode passar. Então, a pandemia, ela escancarou essa fragilidade das instituições e das relações humanas em diversos aspectos. Dentre as mais prejudicadas, ficou a saúde mental das crianças e adolescentes, especialmente os de baixa renda, porque eles dependem de mais ações e suporte dos estados, dos governos, para usufruírem plenamente dos seus direitos fundamentais, garantindo assim uma vida justa e de qualidade para eles. Nas escolas, nós vimos que as ações governamentais para a capacitação dos professores e para o ensino remoto emergencial é uma urgência, né? A gente precisa, as escolas e os governos precisam trabalhar isso, porque a partir de agora, a pandemia e outras situações como essa são uma realidade. Então, em janeiro nós falávamos de pandemia, começo de fevereiro a gente já trouxe a questão da guerra na Ucrânia. Nós já temos uma insegurança econômica muito grande. Então, como que o mundo vai lidar com isso? Como esses governos estão lidando, né? E também a disponibilização de materiais escolares através da internet para esse estudo. E também materiais impressos, o acompanhamento dessas escolas, o acompanhamento desses alunos, né? E nós trouxemos aqui também esse site que foi desenvolvido pela Unicef, pela ONU, que se chama Pode Falar. Então, ele foi um site onde os alunos, onde os jovens e as crianças, principalmente quem tem ali mais acesso à internet, as crianças em transição, né, os pré-adolescentes, onde eles podem entrar, acessar esse site, e lá tem alguém para ouvi-los, para receber essa informação, pedir esse pedido de ajuda. E em casos de violências, eles já são diretamente repassados para um outro setor para que tenha um respaldo mais rápido disso, né? Um cuidado mais rápido. Pode passar, por favor. Não, pode voltar. E aqui, na cidade de Cândido Mota, eu fiz uma breve pesquisa com algumas entidades do terceiro setor de como eles lidaram com isso. Atualmente, 100% delas já voltaram com o atendimento presencial e estão com 95% de frequência dessas crianças e adolescentes, que é um ambiente acolhedor além da escola. Né? 95% por quê? Porque alguma parte não vai em razão de gripe, desses cuidados mesmo. E durante a pandemia, me foi informado, através do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, que essas entidades tentaram manter um contato com essas crianças, com esses grupos, através de grupos no WhatsApp, para mandar vídeos, fazer alguma atividade nesse sentido, também disponibilizaram material impresso, e dentre elas, uma, que é o Centro Vocacional Frei Paulino, se manteve ali aberto para atendimento ao público, para que as famílias pudessem se deslocar até aquele local, pegar alimento, receber doações de alimentos também, de material para essas crianças, e também foram fazer visitas nas famílias para ver qual era a situação delas. Então aqui a gente verifica que o quê? Que as entidades do terceiro setor estavam muito mais dispostas a fazer um trabalho de prevenção do que o próprio governo, que sempre faz um trabalho de tentar recuperar aquilo que se já perdeu, né? Onde já houve um prejuízo, onde já houve uma violência. Que é com a atuação dos conselhos tutelares, das assistências, né? Então, a gente precisa continuar falando nisso, a gente precisa continuar observando as nossas crianças, os nossos adolescentes, e perceber que, às vezes, tem canais pela nossa cidade, pelo público ali privado, que fornecem um serviço de psicologia, um serviço social gratuito,
para cuidado da nossa saúde mental e da saúde mental das crianças e dos adolescentes. Porque hoje são eles que começam a formar o mundo de amanhã. Então, se a gente quer um mundo melhor amanhã, a gente precisa cuidar de quem está nessa base hoje. Através disso, passo agora para o intermediário da vida, que vai tratar a colega sobre as mulheres. Obrigada, Ana Clara. Boa noite, grupo. Obrigada, Flaviane, também pelo convite para tratar hoje desse assunto que é muito importante, que é a saúde mental das mulheres na pandemia. Sabemos hoje que a saúde mental é um assunto de discussão mundial, que é um problema que afeta muito a população. Tanto é, tem um estudo do Reino Unido, que foi feito em 2016, que constata que de 1 a cada 5 mulheres é afetada por problemas mentais, dando destaque com problemas de automutilação e suicídio. Então, começo falando isso porque é pré-pandemia, né, uma pesquisa feita. Com o advento do isolamento social, do coronavírus, da pandemia, esse assunto passou a ser muito discutido e tem que ser fomentadas políticas públicas pelo Estado, como já foi discutido, para que possam ser revertidas, para que possa ter um cuidado melhor com a população. E aqui eu vou falar das mulheres. A ONU fez uma pesquisa de cada 5 mulheres, 2 são afetadas por problemas mentais. Então, já modificou a pesquisa anteriormente feita pelo Reino Unido. E isso gera grande preocupação. Com relação a essa pesquisa inserida no slide, foi feito um trabalho pelo neuropsicólogo Antônio de Pádua Serafim, da USP, né? Em que foram feita a pesquisa com 3.000 mulheres, de 26 estados diferentes, e os problemas mentais que se destacaram foram a depressão, que atingiu 40,5% das mulheres, ansiedade, 34,9%, o estresse, com uma porcentagem de 37,3% das mulheres, bem como abuso de drogas, medicamentos e alimentos, pois nos momentos que elas ficaram em isolamento, o consumo de medicamentos e alimentos passou a ser maior, devido à ansiedade, estresse, que aumentaram e muito. Dentre esses problemas, tem outros problemas de saúde mental que afetaram as mulheres que eu achei importante trazer aqui à tona. Tem um problema que é a hiperconectividade. As mulheres que foram obrigadas a sair do trabalho, a se isolarem em sua residência, deixaram, então, de ter aquele contato do trabalho, né? Aquela concentração total, para passarem a se dedicar somente ao teletrabalho. Nesse teletrabalho, elas ficaram conectadas diariamente, muitas horas, não conseguiam se desligar. Na verdade, essa doença é chamada como a fadiga das telas. Até essa menção a essa doença, a esse transtorno, foi feito pelo estudo da CASP, a Revista da Mulher, que saiu agora em março. Foi devido a esse estresse trazido pelo trabalho. Quando você está em casa, você não consegue se desconectar do trabalho, tendo ainda o trabalho com as crianças, cuidar da casa, a preocupação de ligarem da creche, o WhatsApp ele ligado, também a preocupação em cuidar do idoso que fica em casa, preocupação com os demais, né? E aqui até eu cito que às vezes nós denominamos a mulher como a mulher guerreira, como a mulher que dá conta de tudo. Na verdade, nada mais é como uma mulher sobrecarregada. Então, essa hiperconectividade, esse fato de não conseguirmos nos desgrudar do celular, afetou bastante a saúde mental. Outra doença mental também, eu estou até colocando como doença mental porque afeta o nosso interior, é a questão do language. É uma expressão inglesa, né? Que nada mais é como um vazio. É a sensação de pessoas que tiveram contato com o Covid e que se sentem, assim, um definhamento.
E os estudos demonstraram que essas pessoas não estão entre a depressão e a ansiedade. É um meio termo entre essas duas doenças. Então, o Lembus é uma doença que está sendo estudada, que pode ser uma doença vinda diretamente do Covid e que vai estar afetando, né, e muito a população. Tem também a fadiga por compaixão, que ela afeta muito os profissionais que lidam diretamente com o público, a exemplo dos advogados e médicos, que exercem a profissão e não conseguem se desconectar, levam o problema para casa. Então, nesses termos, né, a gente pode dizer que a saúde mental de toda a população, especialmente das mulheres, ela é muito atacada de todas as formas. A gente pode falar depressão, ansiedade, a gente pode falar da hiperconectividade, do language, a fadiga das telas, e também tem a questão da paranoia pandêmica. A paranoia pandêmica, ela surgiu juntamente com a pandemia. O medo de você se contaminar é o medo de você levar o vírus para as outras pessoas, de ter contato com ele, que afetou especialmente as grávidas nesse período. Pode passar, Fabiana. É importante falar da mulher, dessa questão dela ser uma mulher multitarefa. Como já foi dito aqui, nós consideramos a maioria das mulheres como mulheres guerreiras. Na verdade, o fato dela ser multitarefa, ela é envolvida em trabalhos domésticos, vida profissional, cuidado com idosos e cuidado com os doentes. E aqui está bem ilustrado, né? Vemos aqui uma mãe com filhos, as crianças, bolsas, notebook, o lanche das crianças. Pessoal, vemos que a mulher, ela não se desliga. Enquanto vemos um homem aqui no trabalho home office, que é o que todo mundo imagina, um trabalho tranquilo, o trabalho home office, ele é presumido desse jeito, ó, você vai para casa, você vai trabalhar ali, é o que o patrão pensa, vamos dizer desse jeito, né? Que você está ali tranquilo, trabalhando. Diferentemente, é a mulher. Então, surgiu esse termo, entre aspas, mulher office, porque não é um trabalho tranquilo para ela. Aqui vemos uma mulher com notebook e a criança no pescoço, né? E foi complicado o período da pandemia, porque ela não conseguiu se desligar. Então, aí vem essa preocupação com a saúde mental. E aí eu pergunto para vocês, nós mulheres que fazemos parte desse grupo, será que na pandemia alguém ligou para você e perguntou como vai sua saúde mental? Você está se tratando? Teve algum programa do governo que se preocupou com a saúde da mulher nesse sentido? Um dos problemas que agravaram a saúde mental das mulheres foi exatamente o isolamento, porque enquanto ela já não tinha muito tempo de fazer o preventivo, com o isolamento social, isso somente piorou, porque ela passou a ser multitarefa. Se ela já tinha essa tarefa, a pandemia só intensificou essa tarefa dela. Então, nesse sentido, devemos rever essa tarefa home office e mulher office, porque ela foi muito prejudicada. Pode passar. Com relação às mulheres grávidas, o estudo feito pela Universidade Federal do Ceará demonstrou que o problema da gestante se agravou, o problema mental se agravou até 3 vezes mais. O que isso significa? Ela passou a se preocupar com a contaminação dela, não aquela paranoia, né, pandêmica, porque ela está ali gerando uma pessoa. O medo de se contaminar, a preocupação com a família, porque além das tarefas normais, ainda vem o estresse da gestação. Então, se agravou ainda mais o problema mental na saúde das mulheres grávidas. E com relação às mulheres pobres, a pandemia somente piorou o quadro, porque ali ela estava sujeita ao desemprego. Muitas tiveram que deixar o emprego também para poder cuidar da casa, não somente o desemprego, mas ter que sair do emprego para poder cuidar ali do seu núcleo familiar. Então, aí você se pergunta, mas somente as mulheres casadas tiveram esse transtorno? Não. O estudo
diz que também as mulheres solteiras. Por quê? Porque ali ela tinha a preocupação de se manter no emprego, também de não se contaminar. Então, em geral, todas as mulheres sofreram durante a pandemia. E esse problema, assim, ele só tende a agravar. Com base, assim, até foi comentado pela Flaviane, questão do INSS, é difícil constatar a questão mental, porque geralmente nem a mulher às vezes faz o tratamento, e o governo também, ele acaba se eximindo de fomentar políticas públicas a esse respeito. Pode passar, por favor. Com relação à violência doméstica, durante a pandemia, se agravou ainda mais. Aqui a gente pode falar de violência física, quanto a violência relacionada ao feminicídio, com o agressor em casa, o núcleo familiar, a mulher ali estava exposta, ela tinha mais contato, então esse tipo de violência, ela se agravou na pandemia. Pensando nesse tipo de agressão psicológica, porque dentre os tipos de violência, a Lei Maria da Penha, ela prevê também a violência psicológica, foi instituído por uma promotora o projeto Justiceiras. É um projeto que existe, está em funcionamento desde o isolamento social, até tem esse número de WhatsApp, em que a vítima, ela aciona esse número, aí ela é direcionada para o site, em que vai ter ali uma monitoria que vai acompanhar ela durante a convivência do lar, para preservar essa vítima. Ali ela vai ter um acompanhamento psicológico, vão ter pessoas de diversas áreas aptas a estar aconselhando, a estar direcionando esses casos tem que levar para a justiça, instruindo essa pessoa. Até pelo que eu pesquisei, eles têm um código, né, para a vítima poder acionar, para que o agressor não tenha pegue esse celular e veja as mensagens. E esse tipo de violência com o celular, ele se acentuou também durante a pandemia, justamente pela hiperconectividade, porque a mulher que se utiliza do telefone, da rede social, seja o WhatsApp, e-mails, durante a pandemia, aquela questão do ciúme fez com que aumentasse os quadros de violência doméstica. Então, houve essa preocupação em proteger essas vítimas desse convívio, porque ali está ela, a criança, todos convivendo no mesmo ambiente e tentando preservar a família. Muitas das vezes, a mulher se cala, ela se silencia. Então, esse transtorno mental só vai se intensificando, porque às vezes a mulher, pensando em se preservar, ela não procura um psicólogo, não aciona a justiça, e muitas das vezes esse caso leva até a tratamento psiquiátrico. Pode passar. Então, com base nos estudos, a pandemia, ela fez com que se acentuasse ainda mais essas questões, essa preocupação com a saúde mental das mulheres. Como foi dito no início, muitos gatilhos emocionais foram acionados, principalmente com relação à fuga para alimentação, à fuga para medicamentos, à fuga para drogas. Então, nessa convivência, nesses turbilhões de informações com isolamento social, a saúde mental das mulheres foi agravada. E se hoje perguntarmos num grupo de 5 mulheres, provavelmente 2 vão ter esses transtornos. E podem ser como uma simples ansiedade, como evoluir para uma depressão profunda. Por isso, o governo deve investir nessas campanhas, seja em tratamento local e nível nacional, que o governo deve estar engajado em proteger as mulheres. Na avaliação do neuropsicólogo Antônio de Pádua, deve-se dar maior atenção à saúde mental da mulher pós-pandemia. Por quê? Porque essas doenças, elas não vão se silenciar, não vão melhorar. Na verdade, nós temos que nos engajar em campanhas, temos que se preocupar, o governo tem que fomentar políticas públicas com relação à saúde mental.
E pelos estudos, assim, haverá poucos profissionais pelos tantos de problemas psicológicos que vão surgir. Vemos aqui várias doenças diferentes, doenças mentais que surgiram no decorrer da pandemia. Então, o governo ele tem que estar preparado para poder enfrentar essas situações. Tem que estar preparado para proteger esse grupo vulnerável, principalmente as mulheres, crianças e idosos. Eu termino a minha fala com essa frase da Djamila Ribeiro, que fala: minha luta diária é para ser reconhecida como sujeito, impor minha existência numa sociedade que insiste em negá-la. Passo agora a fala para o Marcos. O microfone, Marcos. Agora está feio o negócio, desculpa. Mas eu iniciei minha fala destacando primeiro, né? Quem é considerado pessoa idosa no Brasil? O Brasil ele segue uma orientação da OMS e define então pessoa idosa como aquela pessoa com idade de 60 anos ou mais. A gente vai ver essa informação na Lei 8.842 de 94, né, que instituiu a Política Nacional do Idoso, está lá no artigo 2º, e no Estatuto do Idoso, né, a Lei 10.741 de 2003. A gente vai encontrar essa informação no artigo 1º. Próximo slide, fazendo um favor. O idoso no Brasil, ele tem a previsão de direitos, né? Esses direitos estão lá na Constituição Federal, existem também as leis infraconstitucionais, como eu citei, né? A Lei da Política Nacional, o Estatuto do Idoso, existe também uma política nacional de saúde da pessoa idosa. Então, ele tem, sim, uma legislação específica que prevê seus direitos e também as garantias desses direitos, né? Como garantir esses direitos. Contudo, é uma realidade, e até o professor, o Jefferson Aparecido Dias, ele traz no seu livro, a realidade é que, não obstante a existência de toda essa legislação, o idoso ele é negligenciado pelo Estado. E eu destaco nesse trecho a parte final, né? Que o idoso ele é lançado à própria sorte, numa luta invencível para garantir sua vida e saúde. Então, quando a pandemia era decretada pela OMS, né, em março de 2020, essa aqui é a realidade vivida pelo idoso. Próximo slide, fazendo um favor, Fabiano. E aí, o que acontece? Justamente aquela faixa da população que é vulnerável, né, que ela é negligenciada pelo Estado, foi a que mais sofreu inicialmente com a Covid. A gente lembra que a Covid ela iniciou com uma doença que matava especialmente, né, em grande quantidade, na maior quantidade, pessoas idosas, né? Os efeitos mais graves da pandemia, da Covid, era em relação à pessoa idosa. E aí a gente tem aqui uma informação que é do Sistema de Vigilância Epidemiológica da Gripe, CIVEP. Ele tem essa informação de que 4 meses após o início, né, a decretação da pandemia, em junho de 2020, 70% dos falecidos no Brasil eram idosos. Então, em 4 meses, 35 mil idosos faleceram. Isso daí, o que então a pandemia causou logo de início? Ela causou um medo da morte. O idoso, por si só, diante da idade, né, que é da proximidade do fim da vida, a morte já é um tema complicado para o idoso. E a pandemia ela veio e potencializou isso. Então, já de cara, a pandemia ela causa o quê? Ela causa uma forte emoção, aquele medo, né, o medo da morte. Além disso, a pandemia também, ela potencializou um problema também para o idoso, outro problema que o idoso vive. O idoso, ele não consegue sobreviver com a sua aposentadoria. Ele precisa buscar rendas, outras rendas, né, outra fonte de renda. Então, o que acontece? Em regra, ele procura um trabalho informal. Mas com a pandemia, o idoso teve que entrar no isolamento, nós tivemos o lockdown. Então, ele teve o quê? Muitas vezes ele ficou sem aquela renda extra. E essa renda extra, ela causou o quê? Causou esse receio, mais um medo, um receio, uma ansiedade no idoso, porque, poxa vida, como que eu vou sobreviver? Como que eu vou adquirir, talvez, aqueles medicamentos que eu não encontro no Sistema Único de Saúde, né? Como que, também, é certo que, na nossa sociedade, o idoso, ele é arrimo de família, muitas vezes ele é arrimo de família, ele cuida do filho, do neto,
bisneto. Então, existe um grupo familiar que depende dessa renda do idoso. Então, a pandemia vem e causa mais esse tipo de problema para o idoso. O Flaviano, a próxima, fazendo favor. Além disso, acho que passou. Isso, obrigado. Além disso, a pandemia também, ela tem um outro fenômeno, né, para o idoso. O idoso, via de regra também, ele tem muitos casos que ele não tem uma visita da família, né? A família acaba abandonando, mas a pandemia, ela também escancarou isso, né? Porque com o distanciamento social, o idoso, muitos familiares acabaram não visitando de vez mesmo essa pessoa idosa, né? Ele ficou morando sozinho, convivendo sozinho, e por mais que ainda em países da Europa, por exemplo, que lá esse isolamento, essa solidão, né, esse abandono, ele foi relativizado, porque tinha o acesso à tecnologia, né, WhatsApp, essa comunicação por vídeo, né, mas lá a realidade do idoso é diferente. Para nós, o idoso aqui é semi-analfabeto, analfabeto, ele não tem conhecimento de tecnologia. Então, para o idoso aqui no Brasil, o WhatsApp, né, esse contato por vídeo, conferência, realmente não surtiu efeito. Então, a gente tem mais um problema causado pela pandemia, que é o distanciamento dos amigos, dos familiares, né? Além disso, a gente tem um outro fenômeno. As igrejas, elas foram fechadas durante a pandemia, bailes não puderam ser realizados, e o que o idoso tem de lazer, vamos colocar assim, vamos colocar a religião também como algo de prazeroso para ele, são os bailes, você ir na igreja, participar da comunidade ali, junto com os demais fiéis, isso é importante para ele, é onde ele consegue ter um momento de prazer, de sair um pouco da rotina dele, e isso foi retirado dele também. Então, você tem, além disso, o luto, né, do idoso, porque ele vê familiares falecendo por causa da Covid, filhos, amigos, né? Você tem o estigma da velhice também, né, que o idoso, mesmo que ele fique dentro de casa e fique na companhia da família, ele é deixado muitas vezes de lado das decisões da família, né? É o estigma do idoso, olha, ele não tem função alguma, né? Então, também esse preconceito, ele prejudica muitas vezes o idoso, muitas vezes ninguém quer ouvir suas histórias, né? Então ele fica também, até a Juliana colocou também na fala dela, da mulher que cuida do idoso, né? E é verdade, as pessoas veem assim mesmo, né? Como alguém que deve ser cuidado, né? Então, a família muitas vezes só vê assim, eu preciso cuidar, mas não é só cuidar, também tem toda aquela relação, a convivência, ouvir, conversar, não é só cuidar, né? Então, esse é um problema. E aí tem também a questão do luto coletivo, né? Porque o idoso também, a gente viu na mídia que só se falava em Covid, era o dia inteiro Covid, e o número de mortos, e quem era a maioria dos mortos, né? A maioria dos mortos idosos. Então, então isso aí também causou uma grande comoção, né? Um medo, aquela ansiedade, e sem contar que o idoso, ele sofreu ainda, além de tudo isso, ele sofreu ainda mais, a negligência do Estado em relação a ele foi ainda maior. Por quê? O Estado, ele direcionou todo aquele custo, todo o orçamento, vamos colocar, a maior parte do orçamento, foi destinada para quê? Para o combate à Covid. Os hospitais lá de campanha, os medicamentos, né, entre aspas, para a Covid, né? Então, tudo isso, e o que poderia ser aplicado para o idoso, já é o orçamento já é baixo em relação à saúde, né? E ficou ainda menor. Então, o idoso, a gente sabe que ele tem doenças crônicas, diabetes, pressão, hipertensão arterial, né? Então, muitas vezes remédios para demência, né? Alzheimer. Então, tudo isso, ele também precisa de acompanhamento médico, mas, a princípio, o atendimento médico para o idoso foi suspenso. Tanto que o governo, o que ele fez? Ele suspendeu também o prazo de validade das receitas. Então, o idoso não precisaria ir lá no posto de saúde renovar. Cada 6 meses ele tem que ir lá passar para o médico. Não precisava. Ficou, enquanto perdurasse a pandemia, ele continuaria com aquela receita sendo válida para ir lá na farmácia ou no posto de saúde, ou no postão, no posto central e tirar o medicamento.
Mas e o acompanhamento médico, né? E as dores que ele poderia estar sentindo? Então, tudo isso gerou também o quê? Uma insegurança, né? Uma incerteza. Como que eu vou me cuidar? E sem contar que, e aí eu falo por experiência própria, algum medicamento para diabetes, teve um período que o SUS estava falhando. Ele dava 1 mês, falhava 2. Agora, o medicamento, o trato, o cuidado com a diabetes, ele é constante. Eu não posso tomar um medicamento 1 mês e outros 2 meses eu não vou tomar. Então, isso aí gera o quê? Gera descontrole da doença. Olha a ansiedade que causa essa situação. E ainda vem ainda a revolta, o sentimento de revolta. Eu já tenho a diminuição de renda. E aí eu também falta medicamento e por não ter renda eu não posso nem comprar. No meu caso, eu ainda comprava para o meu pai. Ela comprava, supria essa falta. Mas e quem não tinha condições de comprar? Então, veja bem, a pessoa, o temor da morte, além da pandemia em si, eu temo pela minha vida porque eu não vou poder me medicar, né? Porque eu não tenho dinheiro. E eu não posso trabalhar, porque eu estou no isolamento. Se eu sair, eu posso morrer por causa da Covid. Então, aí a próxima fazendo, por favor, Fabiana. Então, tudo isso para dizer que o idoso, durante a pandemia, ele teve potencializado todas aquelas omissões que o Estado que já ocorre de costume em relação ao Estado, né, as políticas públicas. Isso aí, então, a gente pode dizer que a gente tem um caso, então, de transtornos de ansiedade, insônia, o medo da morte, como a gente colocou, o estresse, né, pós-traumático, o sentimento de solidão, o suicídio. E o suicídio é bom também fazer um destaque, que também foi feito um estudo entre 2007 e 2017, eu só vou ver aqui pela instituição esses dados aqui. Quem fez esse estudo foi, de fato, o DataSUS, né, informações retiradas do DataSUS, IBGE, e do Sistema de Informação sobre Mortalidade Brasileira. De 2007 a 2017, ocorreu um aumento do número de suicídio entre idosos. Então, se até 2017 nós já tínhamos um aumento de suicídio, que dirá agora, né? Com todos esses transtornos causados pela pandemia, com certeza que se derem continuidade a essa pesquisa e se fizerem uma atualização da pesquisa, uma grande chance de que essa tendência de aumento do suicídio foi ainda maior. Esse número pode ter sido muito maior ainda de suicídio. E por fim, né, a gente tem também que esse isolamento, ele causou, né, como eu já mencionei, ele potencializa o quê? A demência. Então, se a pessoa já tinha predisposição, né, a ter um problema de demência com o tempo, o isolamento, o não poder conversar, não poder se comunicar, a tristeza de não poder fazer aquilo que ele gosta, por exemplo, e isso é fato, muitos idosos gostam de ir para a igreja, de estar lá, isso daí faz parte da cultura dele, quem é mais antigo tem esse costume, né? Então, tudo isso pode potencializar esse sofrimento, essa angústia, e antecipar uma demência que viria só lá para frente e veio nesse momento da pandemia. Fazendo um favor, Flaviana, a próxima. Sem contar também que, durante a pandemia, aumentou também o número de violência contra idosos, de denúncia contra pessoas idosas. Justamente por isso, porque essa convivência, aqueles idosos que não ficaram isolados, né, sozinhos, quando tiveram o contato da família, ainda tiveram mais um problema, que é a violência. Essa violência financeira, pode ser financeira, né, que se apropriar do benefício do idoso, é uma violência financeira, e também a agressão mesmo, a psicológica, que é aquela questão do estímulo da velhice, né, de não vale nada, de ser deixado de lado decisões. Muitas vezes o idoso acolhe a pessoa idosa, aquele familiar em casa, aquele filho em casa, a casa é dele, e aquele familiar, aquele filho, aquele neto, ele se sente o dono, e o idoso acaba sendo, talvez, muitas vezes até excluído da sua própria casa, né? Ele perde a sua própria propriedade, que é a sua casa. E sem contar outros tipos de violência também, né? Que a gente tem, então, um grande aumento aí. O próximo, Flaviano, fazendo um favor. E aí a gente tem aqui uma imagem que é muito significativa de pessoas acolhidas, né? De pessoas que vivem em instituição de longa permanência. Então, se a gente olhar cada plaquinha dessa, a gente vai perceber que tudo assim, o que eu coloquei aqui sobre dados, né, da pandemia em relação ao idoso, a gente vê uma característica aqui. Depois da pandemia, a primeira, né,
eu estou ruim da vista, gente. O primeiro nome é Isilda. Ah, rapaz, eu tenho que mexer no meu óculos, mas é Isilda. Depois da pandemia, eu quero ir ao Pouso Alegre, comer um porquinho à pururuca. Depois vem, meu nome é Manuel, ver todos os idosos com muita saúde. Então, a gente vê a preocupação com a saúde, a primeira preocupação com o lazer. Comer no restaurante com minha filha, Vânia, a necessidade, né, da companhia da família, né, esse sentimento de solidão. Quero andar sozinha com meu neto, também essa presença da família. E, por fim, a gente tem fazer um terço com o ministro da Eucaristia, para você ver como que é forte essa questão da religião, como fez falta esse mais de um ano, praticamente, sem poder ir para um culto, para uma igreja. Próximo, fazendo um favor. Então, o Estado, né, sobre essa demanda. O Estado ele poderia ter feito algo diferente? Poderia ter feito. Primeiro porque, quando a OMS decretou a pandemia, o primeiro destaque que ela fez, ela pediu para os estados, para os países se dedicarem, dar uma atenção maior para a pessoa idosa, justamente porque a pandemia estava afetando mais essas pessoas. Então, o Estado já tinha essa informação, já sabia que o idoso era o mais vulnerável na pandemia. Ele poderia ter feito o quê? A gente tem todo o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele poderia ter trabalhado, utilizado o próprio serviço de saúde da família e feito acompanhamento na residência. Você tem os CRAS, que já tem todo um cadastro de pessoas idosas, vulneráveis, poderia ter feito acompanhamento junto ter acesso a esse banco de dados e ver quais idosos necessitariam de um acompanhamento na residência, de um médico ir na casa, de um assistente social, uma psicóloga, principalmente, a gente tem o CAPS, que é um serviço importante, né? Então, poderia ter feito um acompanhamento, mas nós não tivemos. Pelo contrário, o Estado, até mesmo no momento da vacinação, o que ele fez? Ele colocou idosos em fila de 3, 4 horas, né? Como se idoso não precisasse ir de minuto a minuto, quase que no banheiro, né? Que idoso não pode ficar muito tempo em pé, que idoso sofre mais com uma posição única ali, com calor, né? Teve um caso em Ourinhos, teve um caso que o idoso faleceu na fila de espera, deu um infarto nele. Então, você vê que o Estado, nem nesse ponto, ele tentou diminuir, né, esse sofrimento, ou tentou atender a necessidade do idoso. E aí, até conversando com o pessoal do grupo, justamente, e a Flaviana deu esse destaque também, a vacinação por si só, ela também foi um ato que pode ter gerado, sim, uma angústia no idoso, porque até então, as pessoas estavam questionando a vacina, não tinha certeza se a vacina iria funcionar, qual seria o efeito colateral dessa vacina, e o idoso foi o primeiro grupo de pessoas, né, o primeiro grupo de pessoas foram as pessoas idosas, né? E então, será que isso também não gerou um receio? Poxa, eu vou lá, eu vou testar essa vacina, né? Por mais que a gente saiba, a gente confia na ciência, mas eu vou lá, eu vou ser o primeiro, e se der algum efeito colateral, né? Então, também esse lado, o idoso, e outra, se você colocar e comparar, quando falar em vacinar as crianças, a sociedade civil se mobilizou que não vão vacinar, não pode, é um risco muito grande, só que quando falaram em vacinar os idosos, a comoção não foi igual, né? Ninguém falou, não, vamos analisar isso daqui, não, porque o idoso, de certo modo, ele é uma palavra forte, mas é o que na minha vivência, até no meu trabalho voluntariado lá, eu vejo isso. O idoso, de certo modo, ele é descartável, ele não tem valor para a sociedade, porque ele já não produz. No nosso sistema capitalista, os idosos não produzem. Mas, enfim, nosso objetivo é outro aqui. Então, diante disso, toda a pandemia, ela causou, sim, transtornos relevantes do lado da parte psicológica, né, da pessoa idosa. E aí eu passo para a Flaviane. Bem, pessoal, já assim, nos encaminhando aqui para a finalização da nossa apresentação, o que nós vimos é que todos esses grupos, né, foram tratados como grupos que mais sofreram, né? Então, vocês podem perceber isso nas falas, né? Então, quando a Ana fala, não, a criança e o adolescente foi o que mais sofreu, a mulher foi o que mais sofreu, o idoso foi o que mais sofreu, porque efetivamente todos sofremos de
aí em relação a esse sofrimento mental na quarentena. Nós temos um estudo da USP também, que é um estudo longitudinal, então ele vai continuar ainda por mais alguns anos, né? E que visa justamente averiguar, né, essas repercussões psiquiátricas e psicológicas da pandemia. Contudo, esse estudo já apontou, né, este sofrimento mental com os sintomas mais comuns, né, durante a quarentena, de pessoas adultas, né, esse estudo. Então, como depressão, ansiedade, tendência ao suicídio, insônia, o estresse aumentado, o uso de substâncias tóxicas, preocupação e medos excessivos, pensamentos intrusivos, irritabilidade constante e piora nas reações psicológicas. Então, como confusão, raiva, medo de adquirir a doença, frustração, aborrecimento e o tédio. Então, e tudo isso repercutindo nas relações sociais, e o ser humano é um ser sociável, né? Então, efetivamente, isso como um grande prejuízo. E aí, vem essa questão, né, que foi nos colocado, né, e o que o Estado brasileiro, né, fez durante a pandemia, qual foi, o que o Estado efetivamente fez, né, nessa demanda. E aí, no apagar das luzes, né, de 2020, justamente às vésperas do recesso dos poderes legislativo e judiciário, o governo Bolsonaro revoga portarias e encerra programas de saúde mental no SUS, né? O que ficou conhecido na área da psicologia e da psiquiatria e nos serviços de saúde mental como grande revogaço, né? Então, o Conselho Federal de Psicologia, né, lançou essa campanha, né, a psicologia contra o revogaço, porque foram em torno de 100 portarias, de 100 atividades relacionadas à saúde mental no SUS, que foram simplesmente deletadas, né, do sistema. Então, por isso que a saúde mental aí está na mira do ataque deste governo, do governo Bolsonaro, e não é de hoje, não é só na pandemia. Desde 2019, o governo vem com uma política de desmonte da saúde mental no SUS, de uma privatização dos serviços de saúde mental e também trazendo questões que consideravam-se vencidas, como a internação em hospitais psiquiátricos, internação de crianças e adolescentes em hospitais psiquiátricos, o uso da eletroconvulsoterapia, o eletrochoque, né? A destinação de verbas aí contundentes para as clínicas de recuperação da drogadição, que estão especialmente vinculadas à questão religiosa dentro deste governo. Então, tudo isso nos é recebido com muito receio, né? E que quem está na ponta, quem está atuando nestas demandas de saúde mental no Brasil, hoje tem uma grande dificuldade, justamente porque o governo vem atuando de uma forma contrária a tudo que foi conquistado desde a década de 80, desde a luta antimanicomial. Então, todo aquele serviço voltado para os territórios, os programas, né, de CAPS, de CRAS, de CREAS, enfim, toda essa rede de apoio psicossocial hoje está aí sendo desmontada efetivamente desde 2019 e em plena pandemia, onde a gente tem essa evidência, onde a OMS lança como uma meta aumentar os investimentos em saúde mental, o nosso Estado, né, atua de uma forma absolutamente na contramão disso. Bem, e para nós encerrarmos efetivamente aqui a nossa apresentação, eu vou interromper
este compartilhamento, e eu quero finalizar aqui com vocês compartilhando um breve trechinho da obra que nos foi indicada, né, do Sob Pressão. É bem rapidinho mesmo, são só 2 minutinhos, tá? Para que fique uma mensagem para outro grupo também, né, que nós pensamos, os profissionais da área de saúde, enfim, né? Fazemos todos parte desta história, mesmo que os tontos blefem com a morte, um jogo de verdades e mentiras, um jogo duplo de Ih, gente, deu problema no meu compartilhamento aqui. Não sei o que aconteceu. Interrompeu o compartilhamento. Mas, enfim. Oi? Eu acho que foi do próprio YouTube. Você estava fazendo direto pelo YouTube, né? Pois é, daí ele deu uma falha. Eu não sei o que aconteceu. Mas a gente já está um pouco avançado aqui na nossa apresentação também. Então, eu vou voltar aqui para os nossos slides, só para que o que fica, né, a respeito dessa obra também, que nos foi colocado, né, como um desafio aí para tratarmos, que sob pressão, né, que alguns grupos de pessoas, né, estão sempre sob pressão, né, essa pressão social, pressão de estigmas, pressões sociais de uma maneira geral, e que a pandemia ela potencializou esta pressão e tornou nítida, né, esta desassistência do Estado. Então, ao invés da proposta, né, em relação ao que o Estado fez, né, o que nós infelizmente constatamos foi o que o Estado deixou de fazer, né? Qual foi a atuação do Estado nesta demanda? Foi revogar portarias, em torno de 100 portarias de saúde mental no final de 2020. Então, esta é a nossa contribuição. Marco, muito obrigada, grupo, né, pela participação, e passo a palavra para o Marco. Obrigado, Flaviane, muito obrigado ao grupo que apresentou junto com ela, a Ana Clara, a Juliana, ao Marcos, que fizeram uma ótima apresentação, ainda colocaram aí todos esses números, né? A gente, além de fazer uma pesquisa, esse tema ele é muito delicado, ele é muito também importante. Eu não me lembro com quem eu falei na reunião passada, e casou muito com o que a gente apresentou aqui, com o que vocês apresentaram aqui hoje. É um tema para a gente falar qualquer mês do ano, não só em setembro, né? Então, eu acho que a gente faz aqui, junto com o Interveps, além de uma apresentação belíssima, mais uma que vocês fazem aí, mas também uma prestação também ao mundo acadêmico, mas também aí a comunidade que vai ficar esse trabalho aí no YouTube. Bom, eu vou interromper a gravação e a gente vai continuar com os debates, e agradeço mais uma vez ao grupo pela excelente apresentação. Vou interromper aqui.